Estamos estudando sobre o plano de Deus para a família. E em nossa lição hoje, nós veremos os propósitos de Deus para a família. Por que Deus criou o homem e a mulher? Por que Deus instituiu o casamento e a família? É o que nós veremos hoje. Então nós queremos continuar o nosso estudo sobre o plano de Deus para a família. Estamos em Gênesis 1, então convido você a abrir a sua Bíblia comigo e vamos estudando o que a Bíblia nos diz sobre o plano de Deus para a família. Em nossa primeira lição, nós estudamos sobre o Deus da família. Olhamos aqui na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1, e aprendemos que Deus é um Deus eterno, poderoso, soberano, criador de todas as coisas, um Deus triuno, um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus perfeito. E obviamente a Bíblia fala muito mais sobre Deus do que o que temos aqui em Gênesis capítulo 1, mas nos deu uma introdução a esse assunto. Depois nós aprendemos sobre a imagem de Deus na família. Olhamos mais de perto Gênesis capítulo 1 e versículo 26, e nós vimos que Deus é um ser pessoal. E Ele criou o homem à sua imagem, com intelecto, com emoções, com volição, com discernimento para saber entre o certo e o errado, e com a capacidade de ter comunhão com Ele. E então hoje, em nossa terceira lição, nós queremos ver os propósitos de Deus para a família. Por que Deus criou o homem e a mulher? Por que Deus instituiu o casamento e a família? Então nós veremos estas verdades hoje, ok? Então, iniciando aqui, vamos para Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Como Deus criou o homem e a mulher? E o nosso texto diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós podemos entender que um dos propósitos de Deus ao criar o homem e a mulher e a instituir o casamento foi de espelhar a sua imagem. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós sabemos que Deus é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em um só ser. Interessante que Deus criou esse casal, e nós lemos no final de Gênesis capítulo 2, em versículo 24, que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o casal, duas pessoas, uma só carne, espelha Deus, que é três pessoas em um só ser. Agora vamos ver a primeira ordem que Deus deu a esse casal. Um dos propósitos de Deus ao criar o casal, então, é para espelhar a sua imagem. Um segundo propósito nós encontramos em versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, o outro propósito de Deus ao criar o homem e a mulher era não somente espelhar a sua imagem, mas também espalhar o seu reino. Então, através do casamento, da geração de filhos na família, a imagem de Deus seria refletida pelo mundo inteiro
tendo adoradores seus espalhados por toda a terra, imitando o seu ser e gozando de sua comunhão. Esse era o plano de Deus. Primeiro o casal teria filhos, e estes teriam filhos, e assim as famílias iriam se espalhando por toda a terra, famílias criadas à imagem de Deus, espelhando essa imagem de Deus, adorando a Deus, tendo comunhão com Ele, imitando a esse maravilhoso Deus. Esse era o propósito de Deus para a família: espelhar sua imagem, espalhar o seu reino. Temos um terceiro propósito também no versículo 28. Se a gente continua lendo aqui, olha o que mais Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Versículo 26 também. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então aqui nós podemos ver um terceiro propósito de Deus ao criar o casal, foi de cuidar de sua criação. Adão, Eva, foi dada a responsabilidade de administrar produtivamente a terra e os seres viventes criados por Deus. Então este foi o propósito de Deus, que esse casal cuidasse da sua criação. E aqui nós podemos ver que o trabalho é algo digno, é algo importante que Deus dá a este casal. Deus dá a Adão esse grande privilégio. Gênesis capítulo 2 e versículo 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então nós podemos ver esse terceiro propósito de Deus para este casal, para a família, cuidar da criação de Deus. E temos mais um propósito que a gente quer ver hoje, e esse último nós vamos demorar mais um pouquinho, está em Gênesis 2 e versículo 24. Veja como Deus descreve a união de Adão e Eva, esse primeiro casal. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós temos aqui o quarto propósito de Deus ao criar a família, o casal, homem e mulher, foi de abençoá-los. Propósito de Deus para a família: espelhar a sua imagem, espalhar o seu reino, cuidar de sua criação e também ser abençoado como povo dele. Através do casamento e da família, Deus proporcionou a felicidade do casal. Esta era a vontade de Deus: abençoar este casal, trazer felicidade para eles. Então, refletindo sobre isso, nós podemos ver algumas verdades muito importantes sobre o casamento. E veremos alguns aqui. Primeira verdade que quero salientar está no versículo 18, capítulo 2 de Gênesis. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então nós podemos ver um dos propósitos de Deus ao criar o homem e a mulher, o casamento,
é que tivessem companheirismo, comunhão entre o marido e a sua mulher. Devem complementar-se. É uma união vivida em harmonia, cada um compartilhando seus pensamentos e os seus sentimentos íntimos do coração. Uma verdade muito importante, então. Deus criou o homem e a mulher para ter companheirismo, comunhão, intimidade, união entre os dois. Versículo 24, podemos ver mais algumas verdades muito importantes nesse compromisso de casamento. Nós lemos novamente: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, no plano de Deus, marido e mulher vivem um para o outro e para Deus. 3 compromissos. Primeiro, deixar pai e mãe. Não depender mais de pai e mãe para orientação, para direção, para afeição, para companheirismo. Segundo compromisso, união entre os dois. União de interesses, alvos e desejos para o bem do amado. Agora uma nova família está se formando. Então se deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E o terceiro compromisso de intimidade, tornando-se os dois uma só carne. Intimidade espiritual, intimidade emocional, intimidade física, completa e sem reservas. Lemos em verso 25, ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, esta união entre um homem e uma mulher é exclusiva, sendo somente com o cônjuge pela vida. Interessante que Jesus nos fala a respeito disso em Mateus capítulo 19. Jesus falando e respondendo os fariseus, ele diz as seguintes palavras: então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Aí Jesus então fala em Mateus 19:6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, diz Jesus, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então nós podemos ver que casamento é uma união entre um homem e uma mulher, esta união sendo exclusiva somente com o cônjuge e sendo pela vida. Este é o compromisso do casamento. Mais uma coisa nós queremos ver sobre casamento. Nós vimos a importância do companheirismo, do compromisso. Agora vamos ver as funções. Interessante que aqui logo no início da Bíblia, nós temos em Gênesis as funções que Deus dá ao casal. As funções para o marido e as funções para a esposa. Então, em primeiro lugar, veremos as funções que Deus deu ao marido. Em Gênesis capítulo 3 e versículo 8, a primeira função que temos é de andar com Deus. Interessante que esta função foi dada aos dois. É algo muito importante,
diz quando ouviram quem? Adão e Eva, o casal, homem e mulher, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. Então, Adão e Eva, eles tinham o quê? Comunhão com o Senhor. Eles ouviam a voz do Senhor. Ele andava com eles no jardim. E esta é a coisa mais importante para o casal. O mandamento principal, a Bíblia nos fala, é o quê? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Esta é a coisa mais importante. Então, funções que Deus deu ao marido, primeiramente, andar com Deus. Segunda coisa que Deus deu ao marido é liderar a sua esposa. Por que sabemos isso? Porque a Bíblia diz em Gênesis 2:18 e também 2:20 que a função da esposa seria de ser uma auxiliadora. Então, se a esposa é auxiliadora, o marido, obviamente, é para ser o líder em seu lar. Uma terceira função, cumprir sua missão de pai. Primeira ordem que Deus deu a esse casal, Gênesis 1:28, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, esse papel de pai é fundamental para o marido. Criar os filhos para espelhar a imagem de Deus, para espalhar o reino de Deus. Esse é o papel do pai, muito importante. E a última coisa, queremos ver sobre a função do marido, além de andar com Deus, liderar sua esposa, cumprir sua missão de pai, também deve sustentar a sua família. Gênesis 1:29, disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos servirá de mantimento. Também lemos em capítulo 2 e versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então nós podemos ver esse papel importante do marido de também prover por sua família, sustentar a sua família. Então o papel do marido, andar com Deus, liderar a sua esposa, terceiro, cumprir sua missão de pai e sustentar a sua família. Agora vejamos o papel que Deus deu à esposa. Qual é a sua função? Primeiramente, andar com Deus. O que diz em Gênesis 3:8, quando ouviram a voz do Senhor Deus. Tanto o homem quanto a mulher ouvia a voz de Deus, andava com Deus. E o casal que anda com Deus verá que fará toda a diferença em seu casamento e a sua família. Esta é a coisa mais importante, andar com Deus. Segunda coisa, Gênesis 2:18, função da esposa, auxiliar o seu marido. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então nós sabemos logo de início esse papel tão importante da esposa de auxiliar o seu esposo, ser uma auxiliadora madura e capaz. Uma terceira função da esposa é cumprir sua missão de mãe. Porque em Gênesis 1:28, Deus deu essa primeira ordem ao casal. Deus os abençoou e lhes disse,
sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, esta ordem dada tanto ao homem quanto à mulher. E em Gênesis capítulo 13, versículo 20, nós lemos: deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então nós podemos ver a importância para a mãe de gerar filhos e juntamente com o seu marido criar os filhos nos caminhos do Senhor. Papel muito importante de mãe. E finalmente, a última função que Deus deu à esposa, que temos aqui em Gênesis, aqui no início, foi de cuidar de seu lar. Gênesis capítulo 4, versos 1 e 2. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Então aqui temos o primeiro lar. E obviamente o papel da esposa como mãe era de cuidar de seu lar, ser uma boa dona de casa. Então, no plano de Deus, o casal vivia em comunhão com ele, andavam com ele. O marido liderava sua esposa, cumpria sua missão de pai e sustentava sua família. A esposa auxiliava o seu marido, cumpria sua missão de mãe e cuidava do seu lar. Assim foi o propósito de Deus para a família. Espelhar sua imagem, espalhar o seu reino, cuidar de sua criação e também ser abençoado por ele como povo de Deus. Então, finalizando esta lição, vamos pensar um minuto. Que privilégio que nós temos de conhecermos o Deus que traçou propósitos tão maravilhosos para a família. Que maravilha a gente conhecer este Deus. Será que nós estamos vivendo como Ele deseja? Estamos espelhando a imagem dele? Estamos espalhando o reino dele? Cuidando da criação dele? Estamos sendo abençoados por ele? Mais especificamente, será que estamos andando com Deus como Adão e Eva estavam? Será que nós estamos nos relacionando bem com o cônjuge? Com a esposa que Deus nos deu, o marido que Deus nos deu? Será que nós estamos criando os nossos filhos nos caminhos do Senhor? É a coisa mais importante que nós podemos fazer para nossos filhos, é criá-los nos caminhos de Deus. Será que nós estamos sustentando e cuidando de nosso lar, de nossa família? Peça a Deus lhe ajudar a alinhar o seu casamento e a sua família aos seus propósitos divinos. Muito importante que nós cumpramos os propósitos de Deus para a família. Agora, na próxima lição, nós veremos que uma coisa terrível aconteceu com o primeiro casal. Mas nós também veremos a providência de Deus para a família.